TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde para você que está acompanhando a TV Câmara Campinas. Falamos ao vivo do plenário aqui da Câmara Municipal de Campinas. Bom, neste momento será iniciada a reunião ordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, que tem como responsável a vereadora Paola Miguel do PT. Portanto, fique conosco ao vivo aqui na TV Câmara Campinas e também nas nossas redes sociais. Desde já, muito obrigado pela audiência. Fique conosco. Boa tarde a todos, todas e todes que nos acompanham pelas redes sociais. Boa tarde também a todos os funcionários que estão aqui hoje para que essa sessão da reunião da Comissão Ordinária de Direitos Humanos aconteça. E hoje a gente tem que lembrar que a gente está no mês do orgulho LGBTQIA+, e não daria para a gente não fazer uma reunião falando sobre isso, né? Então, o tema de hoje a gente vai conversar sobre os direitos da população LGBTQIA+. Mas antes disso, né, por que o mês de junho é o mês do orgulho LGBT, né? A gente tem que lembrar, muitos já conhecem essa história, né, a revolta de Stonewall, mas é sempre importante a gente frisar do que aconteceu, né, para que hoje a gente tivesse um mês que a gente lembrasse o nosso orgulho. Nos anos 60, nos Estados Unidos, né, como em muitos outros locais, existia uma legislação muito restritiva quando a gente falava da população LGBT. Então, por saber disso, a comunidade criou um bar, né, o bar Stonewall Inn, né, que era frequentado pela comunidade. Até que, em 28 de junho de 69, em uma batida policial, a população que estava ali, né, não quis mais ficar sujeita àquilo que estava acontecendo, né? E eles acabaram se revoltando contra os policiais naquele momento. Por isso que chama a Revolta de Stonewall. Um ano depois, em São Francisco, né, em 1970, a gente teve o primeiro embrião da parada LGBT, né? O primeiro embrião que deu origem às várias paradas que a gente tem hoje mundialmente. Aqui no Brasil, esse primeiro ensaio aconteceu em 95, no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Cerca de 200 pessoas se reuniram ali justamente para mostrar o seu orgulho, né? O orgulho de ser. Em 1969, na Praça Roosevelt, a gente teve o embrião da primeira parada de São Paulo, né? Considerada a maior do mundo pelo livro dos recordes. E, finalmente, em 1997, a gente teve, finalmente, a nossa primeira parada LGBT acontecendo na cidade de São Paulo. Agora, quando a gente fala de política pública, né, quais são as legislações que a gente tem? Bom, o primeiro ponto que a gente tem na história é em 1830, quando muda o Código Penal e tira, né, a homossexualidade como sendo um crime. Depois, só em 1985, o Conselho Federal de Medicina retirou o termo homossexualismo, né, esse finalismo, justamente da lista de transtornos mentais. Em 1997, o Conselho Federal de Medicina reconhece a cirurgia de resignação de sexo. Em 99, o Conselho Federal de Psicologia retirou a homossexualidade como um termo de transtorno mental. Em 2008, a gente tem o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, a realizar a cirurgia de resignação de sexo, né, para as mulheres trans. E depois, em 2019, a gente tem o SUS fazendo resignação de sexo para homens trans, mas ainda de forma experimental. E em 2020, o STF declara como sendo inconstitucional e suspende as normas do Ministério da Saúde e da Anvisa que proibiam, né, a abstinência sexual para homens homossexuais e bissexuais quando a gente fala da doação de sangue, né? Quando a gente fala do nome social, né, essa luta começou em 2010, né, quando o Ministério de Desenvolvimento assegura aos servidores públicos trans e travestis utilizarem seu nome social
nos seus locais de trabalho. Aqui em Campinas, essa luta começou em 2012, né, que tem o decreto que permite que as pessoas utilizem os nomes sociais no âmbito da administração pública direta e indireta. Em 2016, o nome social é reconhecido em toda a administração pública federal. Em 2018, começou a ser possível a utilização do nome social para a realização da prova do Enem e tudo mais que envolve a questão do MEC. Em 2018 ainda, foi permitida a inclusão do nome social no novo modelo, né, nacional de carteira de identidade, o RG. Ainda em 2018, foi tirada a necessidade de você ter feito a cirurgia de resignação de sexo para você conseguir ter os seus documentos alterados, né, para a população trans. E, finalmente, em 2020, a gente tem a possibilidade da utilização do nome social em carteiras de trabalho, né? Então, a gente vê como que essa legislação ainda é muito recente. Quando a gente fala da união estável, por exemplo, esse debate começou nos anos 2000, né? E ali, mas somente em 2010, né, que o STJ reconhece que os casais homossexuais podem ter o direito a adotar os filhos, por exemplo. Em 2010 também foi possível começar a incluir os dependentes e os parceiros nos planos de saúde. Em 2010 foi tido como casais formais, né, as uniões estáveis. E agora, em 2017, a união estável passou a ter o mesmo valor com relação aos casamentos não homofetivos. Quando a gente fala do combate à LGBTfobia, né, em Campinas a gente tem esse debate desde 98, né, onde é criado, que é incluída, né, na 5ª Lei Orgânica, para proibir qualquer tipo de discriminação por origem de raça, etnia, sexo, orientação sexual. Em 99, a gente tem aqui no município o Dia Municipal de Orgulho Homossexual, né, o dia 28 de junho. A gente também tem, em 2005, o dia 29 de agosto, o Dia da Visibilidade Lésbica, e o Dia de Luta contra a Homofobia aqui no nosso município. Em 2021, né, esse ano, dia 14 de abril, a gente tem a criação do Grupo Interseccional de Estudos para Discussão e Implementação no âmbito municipal de políticas afirmativas de inclusão, proteção, reconhecimento de estímulos aos servidores negros, indígenas, mulheres, pessoas com deficiências e LGBTQIA+. Então, a gente vê que ainda, né, a gente tem essa discussão sendo fomentada até hoje, e pelo que eu li aqui, né, basicamente, é só isso que a gente tem de legislação nacional e municipal quando a gente fala da população LGBTQIA+. E tem um ponto que é muito importante a gente lembrar, né, que a gente vai ter uma convidada especial aqui, que é a Valdirene Santos, que ela é assistente social e coordenadora do Centro de Referência LGBT. A gente tem que lembrar que o Centro de Referência LGBT, aqui em Campinas, ele foi criado em 2004, através de um decreto, e foi o primeiro do Brasil com esse caráter, né? Hoje, aqui em Campinas, infelizmente, a gente teve mais um caso, né, de LGBTfobia, e dessa vez foi com um estudante de 11 anos. Então a Valdirene, ela vai entrar um pouquinho atrasada justamente porque ela está discutindo esse tema e quais são as medidas possíveis a serem tomadas, né? Então, só para frisar, em 2013, no Conselho da Juventude, né, foi proibida todo e qualquer tipo de discriminação na juventude com relação à orientação sexual também. Então, é muito importante que a gente lembre, né, de quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres e quais são os deveres do Estado com relação a isso. Hoje,
A gente está aqui para discutir um pouco mais sobre quais políticas públicas a população LGBT necessita ainda hoje. A gente viu que até quando a gente fala do nome social, somente em 2020 foi possível a utilização do nome social na carteira de trabalho. Então, essa legislação ela é muito recente e por isso que ela ainda tem muitos buracos. Hoje aqui como convidados, né, a gente já tem aqui conosco o professor Guilhermo, né, que é do coletivo Diversidade da cidade de Valinhos. Lá a gente tem o vereador Marcelo Yoshida, que está como presidente da Comissão de Direitos Humanos, e o Guilherme ele é co-vereador lá numa candidatura coletiva que justamente discute amplamente a questão da diversidade. A gente também tem aqui o Marcelo Moraes, que foi secretário adjunto do programa Transcidadania na cidade de São Paulo, na Prefeitura Haddad. Então, ele vai trazer para a gente alguns dados de como que foi, né, e como que isso impactou a cidade de São Paulo quando a gente traz um programa como esse. A gente tem a Rafa Kennedy e a Vicenta Perrota, que fazem parte, né, do ateliê Transmoras, que está agora, e a Antônia está aqui também com a gente, né, Antônia, deixa eu pegar aqui o nome dela, Antônia Moreira, que está aqui conosco, justamente que estão criando, né, a rede Transmota, que é para justamente a gente ter uma possibilidade de discutir como que a gente pode trazer o transcidadania e políticas públicas com relação à população trans. E, além disso, a gente tem Leila Dumaresti conosco, do coletivo Identidade, que é programadora também e que também faz parte desse debate e trabalha também, né, já trabalhou na luta antimanicomial. E a gente precisa lembrar sempre que quando a gente fala dessa luta, né, a gente tem que lembrar que o homossexualismo e a homossexualidade, eles foram considerados por muito tempo transtornos, né, transtornos mentais. Então, é um pouco disso que a gente vai conversar. A gente tem aqui conosco também o vereador Gustavo Peta, que está sempre conosco, ajudando para a gente fazer aqui as nossas discussões e contribuições. Bom, a gente vai ter a Valdirene entrando um pouquinho mais tarde, né? E antes da gente abrir aqui, eu quero lembrar quais são os telefones da participação popular. Ele está aparecendo ali na tela, é o 19 97 829 3776. Ou então, pelo nosso e-mail, que é o comunicacão@campinas.sp.leg.br. Bom, começando aqui, né, queria chamar o nosso co-vereador de Valinhos para ele explicar, né, um pouquinho de como que são as políticas públicas com relação à população LGBTQIA+, na cidade de Valinhos. A gente tem conversado muito sobre isso, né, justamente por entender que Campinas ela é a maior cidade da região metropolitana e ela acaba absorvendo muitos dos serviços com relação à essa população que as cidades ao entorno não têm. Então, a gente tem conversado, inclusive, sobre algumas políticas básicas, né, como a questão do nome social e de como que a gente pode dar garantia que essa população, em qualquer uma das nossas cidades aqui da região metropolitana, ela vai conseguir ter atendimento, independente de onde ele está. Então, professor Guilhermo, quero agradecer aqui a sua participação. Estou muito feliz de a gente poder fazer essa construção, esse debate nesse mês, e acho que a gente tem muito a contribuir e fazer essa construção com políticas de cidades vizinhas, né? Então, estou muito feliz que você está aqui. Guilherme, com você. Obrigado, Paola. É um prazer muito grande fazer parte, enfim, dessa reunião. Quero agradecer muito o convite. Na figura do Marcelo Moraes, eu quero, enfim, dar uma boa tarde a todos os participantes. Enfim, boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo, que estão participando, enfim, dessa reunião. E por fim, parabenizar a Paola pelo mandato, né, que está realmente incrível em Campinas, assim como o Gustavo Peta, também agradeço, né, pelo mesmo trabalho. E
e parabenizar, sobretudo, a criação desse Conselho de Política LGBT em Campinas, justamente para promover uma participação popular, né, da, digamos, comunidade LGBT na construção das políticas públicas voltadas à população LGBT. Como a Paula disse, Valinhos é conurbada a Campinas, né, as duas cidades elas são grudadas uma à outra, e qual a consequência disso? Muitas pessoas que vivem em Valinhos, ou moram em Valinhos, elas vivem, né, o seu cotidiano em Campinas, assim como muitas pessoas que moram em Campinas trabalham, estudam na cidade de Valinhos. Tá? Então, nessa questão, não dá para a gente falar muito em duas cidades distintas. Né? Muitas vezes as duas cidades se convergem em uma coisa só. Né? Nós, do Mandato de Diversidade, aqui em Valinhos, nós presidimos, como a Paula disse, a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Municipal, e a gente tem recebido muitos relatos, muitas denúncias de violência contra os LGBTs. Né? Então, seja a violência física, né, que denúncias de violências que ocorrem tanto em Valinhos quanto em Campinas, tanto de moradores de Valinhos que trabalham, estudam em Campinas ou vice-versa, ou mesmo de abandono familiar. Né? Pessoas que não aceitam, né, a orientação sexual dos filhos, principalmente, nesse momento de pandemia, de isolamento social. Essa questão, essa violência tem se intensificado muito, não só na nossa região, né? A gente tem percebido que no Brasil, certas violências cotidianas, elas têm se agravado mais. E a criação, enfim, desse conselho, né, na cidade de Campinas, com certeza ela vai ajudar, né, a gente criar condições, políticas públicas para resolver muitos desses problemas. Daí eu falo sobre a importância desse conselho, para que a população LGBT, ela que passa pelas violências, ela que sabe quais são as problemáticas, né, que a sociedade passa para o LGBT. Uma sociedade, enfim, transfóbica, homofóbica, assim por diante. São os homossexuais, os LGBTQIA+, que sabem onde o calo aperta, digamos assim. Né? Quais são as dificuldades deles. Então, nada mais justo do que, através desse conselho da Comissão dos Direitos Humanos de Campinas, em que essa população seja ouvida, em que essa população construa, junto com os vereadores, junto com a Paola, junto com a Comissão dos Direitos Humanos, as políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+. Aqui em Valinhos, nós já temos aprovado em lei o nome social. Tá? Esse ano nós protocolamos uma indicação de projeto de lei ao Executivo para que se crie aqui em Valinhos, como há em Campinas, né, um centro de referência LGBTQIA+. Tá? Então, isso foi proposto para o Executivo, estamos aguardando ainda o retorno dessa indicação de projeto de lei, e junto com a Paola, junto com o Marcelo Moraes, enfim, nós temos discutido várias outras questões para trazer para Valinhos também. Tá? E aí, concluindo, nós fazemos parte, presidimos a Comissão dos Direitos Humanos aqui, a Paola, em Campinas. O mandato da Paola, assim como o nosso mandato de diversidade aqui, são mandatos onde a pauta LGBTQIA+, ela é uma das prioridades, um dos temas centrais. Daí a importância desse Conselho de Políticas LGBTs em Campinas, que tenha, assim, eu digo que eu representando nesta reunião o mandato de diversidade, nós já nos comprometemos, okay, enfim, ajudar, a contribuir com esse conselho, já imaginando, propondo que muito do que será construído de positivo a partir desse conselho, a gente traga para Valinhos também, e juntos, Valinhos, Campinas, enfim, com a participação do Marcelo também, enfim,
e outras pessoas, a gente possa, em conjunto, contribuir, junto com a participação popular, isso é o mais importante, né, da população LGBTQIA+, na construção das políticas públicas que favoreçam os direitos humanos, né, da comunidade LGBTQIA+. Então, mais uma vez, eu agradeço em nome do mandato, mais uma vez eu parabenizo a todos, a todas e todes pela criação do Conselho. Muito, muito obrigado, Paola. Obrigada, Guilherme, eu agradeço. É justamente isso, né? A gente quer construir uma política pública aqui no município de Campinas, mas a gente sabe que a gente também precisa ouvir as cidades do entorno, porque muitas pessoas dessas cidades acabam acessando esse serviço aqui, né? Então, é muito importante a gente dialogar com a sociedade civil, com o executivo, com os mandatos ao redor da cidade de Campinas, justamente para que a gente consiga construir, de fato, uma política que ela seja inclusiva. Agora quero pedir para o Marcelo Moraes, né, trazer um pouquinho da experiência que ele teve sendo secretário adjunto do Transcidadania em São Paulo e como que esse programa, né, ele afetou não só a vida da população T, mas também afetou toda a cidade de São Paulo, né? Eu sei que, por exemplo, uma das coisas que a gente teve é com relação à população em situação de rua, né? Que mudou um pouco o caráter dela. Então, Marcelo, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco. É fundamental que a gente tenha essa troca, né, de programas que já foram implementados, que deram certo e que mudaram a realidade das pessoas, para a gente também ter como experiência aqui em Campinas. Marcelo, com você. Obrigado, Paola. Quero saudar aqui a mesa na figura da Vicenta Perrota, que é uma grande militante aí da cidade de Campinas, uma amiga minha e que tenho o prazer de compartilhar as lutas. Quero saudar, inclusive, o Mandato Diversidade, que está fazendo um trabalho gigantesco ali na cidade de Valinhos, o vereador Gustavo Peta e a presidenta dessa sessão, a vereadora Paola Miguel, uma mulher de luta que está aí na resistência, tentando construir políticas para um Brasil mais democrático e que construa a partir da justiça social. Paula, a gente, aqui na cidade de São Paulo, a gente teve uma experiência extremamente exitosa, né? Eu tive o prazer aí de ficar 3 anos junto do programa Transcidadania, né? De ser aí coordenadora adjunto dessa política pública, que tinha, por princípio, aí se pensar uma política de elevação de escolaridade e profissionalização para pessoas travestis e transexuais, né? Ali para a letrinha T do LGBTQIA+, que é, sem dúvida nenhuma, a letra mais afetada aí por todo o processo de exclusão social que as populações LGBTQIA+ passam, né? Como você disse, a gente teve aí um processo gigantesco, né, dentro aí da política LGBTQIA+, na cidade de São Paulo, fazendo com que São Paulo se tornasse aí a primeira cidade da América Latina a entrar para o Rainbow Cities, né, que é um ranking internacional aí de cidades amigáveis para pessoas LGBTQIA+, se viverem a partir dos inúmeros centros de cidadania que a gente construiu, das vans que eram responsáveis por coletar denúncias aí de casos de violência LGBTQIA+, por conta da política do Transcidadania, que a gente teve aí uma série de experiências exitosas com embaixadores de muitos países vindo procurar a gente, vindo visitar ali a política pública para entender qual era a metodologia que era aplicada e fazer aí um processo de replicabilidade dentro desse processo, enfim, de construção de política pública LGBTQIA+. A gente foi, inclusive, chamado pela Secretaria de Assistência Social para participar do processo de construção do censo da população de rua, porque a gente teve, em um dos anos ali de vigência do Transcidadania, a gente teve um aumento de mais de 200% da população LGBTQIA+, dentro da população de rua, mas isso se deu muito pelo fato deles terem incluído ali um dos critérios censitários era a pergunta sobre a sexualidade daquelas pessoas, né? Orientação de gênero e sexualidade daquelas pessoas, e a partir daí a coordenação de políticas LGBTQIA+, teve um papel muito fundamental ali em contabilizar essa população e conseguir trazer aí arranjos produtivos para essa população. Vicenta Perrota, que está aqui, inclusive, é uma das pessoas que toca um projeto aí de
enfim, de um projeto criativo que traz uma série de elementos aí de construção de renda para populações LGBTQIA+, especificamente para pessoas T's, né? Então, enfim, tem um trabalho aí muito importante no que diz respeito a arranjos produtivos para a população LGBTQIA+, que é sempre um gargalo aí quando a gente vai falar de política LGBT, porque não necessariamente o fato de você formar essas pessoas, né, como Transcidadania, tinha ali um papel de formar a partir de mecanismos formais de educação, né? Então as pessoas voltavam para o processo de escolarização, mas também tinha um processo ali de profissionalização, mas não necessariamente o fato dessas pessoas estarem tendo um critério de profissionalização, isso faz com que essas pessoas consigam acessar o mercado de trabalho. Então, a gente pensar outros moldes produtivos, outros arranjos produtivos, é muito necessário para que a gente consiga fazer com que as populações LGBTQIA+, tenham acesso ao mercado de trabalho e a critérios de renda. Quanto ao conselho, Paola, eu, na gestão, enfim, enquanto estava na gestão de Transcidadania, também fui secretário executivo do Conselho Municipal de Políticas LGBT de São Paulo, e é importante a gente pensar um processo de institucionalização das políticas públicas, né? Quando a gente fala de construção e consolidação, a gente está falando de legislações que consigam trazer aí a política LGBTQIA+ para dentro de um processo de visibilidade. E não só visibilidade quando a gente abre os jornais e vê que as pessoas foram assassinadas. Não só visibilidade quando a gente vê que o Brasil é o país que mais assassina populações LGBTQIA+, e basicamente ali travestis e transexuais no mundo, né? É importante a gente pensar a visibilidade no que tange a direitos, né? No que tange a respostas a essas políticas, a essa política de morte que é estabelecida aí para a população LGBTQIA+. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um conselho, é importante a gente trazer uma estrutura de um conselho que ela pense aí o processo de avaliação e o processo de acompanhamento também da política municipal LGBT. É importante que a gente tenha a sociedade civil articulada dentro de uma estrutura garantida pelo poder público para que a gente consiga fazer com que a sociedade civil tenha ali um processo de garantia, né? Traga ali processos de garantia na execução da política municipal LGBTQIA+. E aí, eu trago a política LGBTQIA+, porque é o tema aqui da nossa conversa, né? Mas a gente já tem, por exemplo, desde 1988, a gente tem a garantia aí dos conselhos municipais de saúde, educação, assistência social, e isso está vinculado ao recebimento do repasse aí para o fundo de municípios, né? Então, quando a gente fala de conselhos, né, de processo de participação, a gente está falando de um mecanismo que garante os processos democráticos dentro da administração pública, né? Então, quando a gente fala de um Conselho Municipal de Políticas LGBT, quer dizer que a gestão ela conseguiu evoluir o suficiente para trazer critérios de participação até para políticas públicas que antes eram ditas aí como políticas minoritárias, de populações minoritárias, né? A gente está falando de um município que conseguiu evoluir para trazer as questões de gênero, de identidade, né, de orientação sexual, conseguiu trazer essas políticas para dentro de um critério de entender que essas demandas, essas questões, são questões estruturais para a construção de uma sociedade democrática e uma sociedade de direitos. Então, queria, inclusive, parabenizar a cidade de Campinas, parabenizar o seu mandato que está fomentando aí esse debate, porque, de fato, colocar o debate LGBTQIA+, no centro desse processo é a gente entender que existem algumas demandas estruturais que elas foram historicamente apagadas e que a gente precisa aí reverter uma série de processos históricos que essas populações foram colocadas, né? Então, parabenizar aí a cidade de Campinas por estar olhando, né, para essa demanda. Não necessariamente todas as demandas vão ser supridas, né? Porque hoje a gente teve aí um caso na cidade de Campinas que teve grandíssima repercussão, chegou aqui em outras cidades também, de um menino de 11 anos que colocou aí uma das temáticas LGBTQIA+, serem apresentadas dentro da sua escola no mês da visibilidade LGBTQIA+, e sofreu um caso terrível de homofobia, né? Acho que, inclusive, vai ser um dos pontos que uma das debatedoras aqui vai colocar. Então, acho que é isso. Para concluir, quero mais uma vez agradecer aos mandatos aqui presentes e dizer que é sempre muito importante a gente pautar demandas LGBTQIA+, para que a gente tenha centralidade no processo de construção de uma sociedade mais justa, igualitária e que tenha aí as populações minoritárias em direitos no centro do debate. Obrigado, Paola. Imagina, eu que agradeço, Marcelo.
tudo que você trouxe é importantíssimo. Uma das dificuldades que a gente tem, né, na hora de construção de políticas públicas para a população LGBT é justamente a falta de dados. E isso que você traz, né, que na cidade de São Paulo foi adicionado, né, no censo da população de rua a sexualidade, facilita muito para que a gente tenha, inclusive, uma comprovação de demanda quando a gente fala da ampliação dos serviços como centro de referência, né? Agora eu gostaria de chamar aqui a Leila Dumareschi, né, que faz parte do coletivo de identidade, desculpa, e que também já lutou, né, na luta antimanicomial. E a gente tem que lembrar, né, que a homossexualidade, há pouco tempo atrás, ela era dada como sendo um transtorno. Então eu gostaria que ela comentasse um pouquinho sobre isso e também sobre as dificuldades, né, que a população, ela enquanto mulher trans tem no nosso município, aqui em Campinas, e como que a gente pode melhorar essas vivências, né, com o Conselho LGBT aqui no nosso município. Leila, muitíssimo obrigada, né, por estar aqui conosco hoje, participando, por ter aceitado o convite. É com você. Olá, Paola, obrigada. Eu quero saudar a Paola, a comissão, através da presidenta. Saúdo o Grupo Identidade, que está comemorando mais de 20 anos de luta em Campinas e muito mais anos de experiência de luta acumulada. Porque as lutas que as pessoas hoje reunidas no Identidade já estavam aí, né, nos anos 80, 90, trazendo as nossas demandas, as nossas pautas. A forma das lutas mudaram muito ao longo dos anos. Nós tivemos avanços, sim, avanços institucionais. Os poderes não se entenderam a respeito disso, né? Então, principalmente para a minoria trans, foi o Judiciário Federal, através de ações que dependeram da insistência da militância jurídica para passar pelas instâncias e chegar no Supremo, que nós conquistamos esses direitos, mas que não estão exatamente garantidos através de leis, são jurisprudências, né? Então, hoje, as pessoas trans maiores de idade podem solicitar que seu registro civil seja alterado, a certidão de nascimento, todos os documentos, mas ainda existe resistência em diversos cartórios para fazer essa alteração. Também as pessoas trans podem enfrentar transfobias em todos os lugares onde elas depois têm que retificar o documento, isso não é centralizado, então é só o começo mudar a certidão de nascimento. Então nós vemos que um direito garantido, ele acaba não sendo garantido para todas. Ele é um direito precário, porque muitas pessoas, dependendo das dificuldades de transporte, das dificuldades de acesso até à defensoria pública, para às vezes conseguirem um atestado que permita que elas retirem de graça seus documentos necessários, isso não é garantido. E também nós que já conseguimos essa alteração de nome, ela não nos garante, por exemplo, questões básicas, como o direito de usar os banheiros públicos, que é uma questão que nós sabemos que as pessoas trans, elas muitas vezes são ameaçadas por tentarem usar um banheiro de acordo com o gênero, que no caso de algumas de nós já está de acordo com os nossos documentos. Então, a princípio, o Estado reconheceu o nosso direito, mas ele não pode ser efetivado ainda. E isso depende de muita informação. Por exemplo, esses riscos que nós corremos em espaços divididos por gênero, espaços tão básicos, afetam o acesso das pessoas trans, por exemplo, à educação, tanto no setor público quanto privado, porque depende que nós conversemos com cada instituição, em cada espaço, para saber o que reconhecem naquele espaço ou não. E muitas vezes, ao lutarmos pelo direito, nós já perdemos o acesso
Às vezes a luta do direito já é um obstáculo ao acesso. Porque se, por exemplo, isso é a pessoa procurando educação, ela pode perder o começo de um ano letivo, por exemplo, nessas discussões, mesmo com a ajuda da militância. É muito difícil para nós que militamos pelos direitos. Eu também sou representante dos LGBTs no Conselho Municipal de Saúde e vejo como é difícil. A pessoa ela está passando mal quando se trata de uma emergência, mesmo que chamem, né? Mesmo que eu vá como conselheira junto, é uma divisão de tarefas. A gente vai tentando garantir o direito da pessoa ser atendida, né? E quem está saudável tem que ir do lado assumindo a briga para aquela pessoa ser respeitada, mas isso fere a privacidade, existe um estresse adicional, né? O termo que nós usamos para a saúde coletiva, então a gente vê que a gente percebe que a transfobia ela é um fator iatrogênico, ou seja, a própria maneira como a pessoa é acolhida e como é administrado o cuidado nela, dentro do equipamento, dentro do processo de restauração dela, é prejudicial à saúde dela. Porque, dependendo do agravamento da saúde, ela pode piorar. Nós temos diversos casos, né? Recentemente eu vi um relato público de uma militante trans que teve um problema cardíaco e ela teve que brigar com o hospital. Ela ameaçou morrer porque ela não aceitaria cuidados enquanto ela não recebesse um roupão rosa como todas as mulheres, porque deram roupas azuis para ela, que indicava que ela era considerada paciente masculino lá, naquele serviço. Então, é esse tipo de problema que nós temos, e eu ainda estou falando só do nome social, que, infelizmente, apesar de nós temos que lembrar que Campinas teve uma experiência histórica com o nome social. Em 2003, o município tentou reconhecer o nome social nos equipamentos públicos, dando uma carteirinha municipal, reconhecendo o nome social daquela pessoa, cadastro municipal. E era uma carteirinha que tinha o nome social, assim como nós temos a carteira do SUS também. E a reação na imprensa conservadora de Campinas foi horrorosa. As pessoas, assim, traziam muito parecida com hoje, infelizmente, né? Comparavam as travestis com a bandidagem, dizia que não se devia acolher, que aquilo era loucura, que o município estava reconhecendo algo perigoso. Infelizmente, não mudou tanto. Embora nós tenhamos aumentado o alcance institucional, a profundidade, né, dessas questões. Por exemplo, algo simples, o SUS tem um sistema informatizado, central, nacional, né, feito pelo DataSUS. Então, toda pessoa trans, a princípio, quando cadastra o nome social no município, esse nome é para ser reconhecido no Brasil inteiro, e em Campinas e em outros municípios, independente também desse nome ter sido cadastrado em outro espaço. Mas o SUS tem os dois campos, o nome social e o nome civil. E apesar disso estar no sistema, que vejam, na rede particular, eles dizem que não podem cadastrar porque eles não têm no sistema informatizado o nome social. Mas no SUS tem. E ele não é usado hoje na rede. Às vezes o nome social está lá cadastrado e as pessoas do serviço só usam o nome civil. E elas se escondem na desculpa de não entenderem o procedimento correto nesse caso. Quando desde 2007 não há mais essa desculpa. Houve um período desde que isso foi implementado, e esse período já passou há mais ou menos 3 anos, de adaptação das redes para isso. E já passou o período de adaptação e as redes não usam o nome social. São esses absurdos que nós enfrentamos, né? Uma outra coisa para se observar
Ainda a respeito do nome social, é para a educação. O nome social é muito importante. Por quê? Porque nem toda pessoa trans irá mudar seu nome social e gênero nos documentos. E existem os mais diversos motivos para isso. Motivos sociais, motivos familiares que são afetivos. É uma questão de autonomia daquela pessoa diante da sua própria história, ter um nome social ou ter também um nome civil ali. Então, nós temos que fortalecer a política de nome social porque não basta a política da autonomia para alterar o nome civil. Muitas pessoas trans vão precisar do nome social por diversos motivos da vida delas. O ideal é que essa escolha fosse realmente livre, né? E fosse algo, como eu disse, do campo dos afetos da pessoa. Tem pessoas que o nome é um vínculo com a família dela, e às vezes esse vínculo é bom, e essa pessoa quer ter o nome social para a sociedade e preservar aquele nome civil, né? Evidente que isso são casos raros, mas nós temos que contemplar esses casos. Outros são as pessoas menores de idade, que já estão nos seus processos, que precisam de um ambiente saudável garantido pelos adultos que cuidam delas na escola. A família precisa de assistência e de informação para cuidar dessas crianças, para garantir um desenvolvimento psicossocial saudável, pleno para elas, que elas têm esse direito. E eu aqui estou falando do marcador da travestilidade, da transexualidade, da transgeneridade, mas quando esse marcador se soma à raça, à classe, a endereço, ele se torna mais radical. Nós sabemos, sim, que crianças cis e trans têm o seu desenvolvimento psicossocial muito prejudicado por causa da ausência de políticas públicas. E a ausência, eu gostaria de dizer que eu penso que a ausência de políticas públicas é uma política pública, principalmente quando nós conhecemos a demanda. A inação do Estado é uma ação, ainda mais nesse Estado que nós sabemos que a inação tem sido a marca do genocídio. E isso não começou, isso não foi inventado por esse governo federal e não foi inventado para a crise do Covid. Sabe? A inação, né, dos vários poderes tem sido a marca do genocídio brasileiro, dos genocídios brasileiros, vamos pôr no plural também. Eu acho que nós deveríamos mapear, é muito importante ter um conselho LGBT que seja autônomo, que seja propositivo de políticas públicas, mas também que tenha que essas políticas públicas que eles se propõem, tanto o legislativo quanto o executivo tenham que dar contas da implementação ou não, como é o sistema de conferência municipal de saúde, do Conselho Municipal de Saúde. Algo bom da experiência da saúde, que pode servir para os direitos humanos, é trabalhar com conselhos distritais também, porque assim, a representatividade, um conselho quando é eleito, ele é eleito em assembleias, agora na pandemia elas podem ser remotas, mas em algum momento elas vão voltar a ser presenciais. Existe toda a questão de acesso das periferias ao conselho. Então, conselhos distritais, conselhos locais, eles primeiro chamam a atenção das populações de todo o município, principalmente as mais periféricas, de que existe essa estrutura, essa rede no município. E elas também articulam a questão da boa representação nos lugares, porque os conselhos locais, com certeza, vão ser os ambientes onde vão crescer as lideranças locais que vão para o conselho municipal.
é muito importante para nós trazermos as periferias, né? E para o conselho não ter uma característica, uma predominância do centro do município. E nós temos, assim, tem me preocupado muito os brasileiros na omissão todos os brasileiros cisgêneros têm sentido que a população trans sempre sentiu, que é a ausência de dados. Quando esse governo se recusa a testar as pessoas e dizer quem teve, quem não teve Covid, a subnotificação de mortes é uma realidade que a população LGBT tem sempre sofrido. E a população trans também. Então, quando nós formos consertar isso tudo, pensem nas minorias que têm sido subnotificadas. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Leila. Eu fiz algumas anotações aqui, né, inclusive com relação aos conselhos, né, essa questão que você traz de como o sistema de saúde, né, trata as pessoas, né? As pessoas acham que é muito pouco, né, mas às vezes a cor de um roupão determina como que você é visto perante a sociedade, e isso não necessariamente é a sua identidade de gênero, né? Então, é muito importante que a gente exponha esses dados, a gente exponha essas violências, porque a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa começar a respeitar as pessoas da maneira que elas se identificam. Então, fiz algumas anotações aqui, a gente precisa consolidar muitas das políticas públicas aqui no nosso município. A gente está estudando quais os projetos que já foram apresentados, como que a gente pode apresentar novos projetos, e também com relação ao conselho, para trazer toda a sociedade civil para debater esse tema que é tão importante com relação à comunidade LGBT, e também para que a gente tenha dados de fato, de censo, para que a gente consiga saber qual que é o real tamanho da população LGBT aqui no nosso município. Agora eu gostaria de passar para Antônia Moreira, né, que é do Ateliê Transmoras, junto com a Vicenta Perrota, e elas começaram uma iniciativa, né, já que a gente não consegue ter políticas públicas aqui que abrangem a população LGBT, em especial as TES, elas começaram uma iniciativa, né, que é a Rede Transmoras, justamente para isso, né. Então, a Antônia vai falar um pouquinho do que é o ateliê e também fazer uma apresentação para a gente sobre essa rede que está sendo criada, e vamos ver se a gente consegue incorporar uma política pública no nossa município que faça com que essas iniciativas, né, partam para outras coisas e não para o básico que o Estado deveria prover. Então, Antônia, muito obrigada pela sua participação, quero agradecer a Vicenta que está aqui na sala com a gente também, é com você. Obrigada, Paola, espero que você esteja me ouvindo bem, obrigada a todos que passaram até aqui, falaram, que vão falar ainda. Meu nome é Antônia Moreira, sou líder de planejamento estratégico no Ateliê Transmoras. É uma ocupação fundada pela Vicenta Perrota, que está aqui, na moradia estudantil da Unicamp, por isso o Moras era o ateliê da Moras, até ele transicionar, quando a Vicenta chegou e ocupou esse espaço, em 2013. A gente, desde então, tem se tornado cada vez mais, né? Fomos ali no começo um lugar de convívio, um ponto de convívio, um espaço que produziu pertencimento para pessoas trans, LGBTs na universidade, especificamente pessoas trans. A gente sabe como é necessário, né, ter esses espaços de sociabilidade para que a gente consiga se encontrar, né, criar orientação com o mundo. E o ateliê seguiu esse caminho de ser um ateliê de costura, de ser ativista e estilista, e de ser esse ponto de contato e de convívio entre pessoas LGBTs, pessoas trans, universitários, intelectuais, ativistas, lideranças no geral. Quando esse ajuntamento, né, tomou forma, a gente conseguiu se colocar enquanto um coletivo que produz articulação política e social, que está preocupado em autonomia financeira, autonomia econômica e intelectual de pessoas trans. A gente foi responsável pela primeira parada LGBT de Barão Geraldo, por 2 edições da Semana de Ressignificação na Unicamp, que debateu gênero e sexualidade, e também passamos a desenvolver oficinas em SESC, Instituto Miotac, Centro Cultural São Paulo e outras instituições,
com cursos de corte e costura críticos à moda. O trabalho da Licenta é nesse campo da produção de moda crítica, significando consumo, significando tamanho de roupa, significando gênero, e com isso também criando oficinas em que outras pessoas que circulavam ali no espaço pudessem também gerar renda, sendo fotógrafa, sendo maquiadora, enfim, produzindo ali um ajuntamento de artistas, de pessoas que têm uma forma de se remunerar e conquistar dinheiro. Desde 2019, assim, principalmente diante do governo federal, que a gente viu que estava acontecendo, logo depois veio a pandemia, a gente colocou no nosso planejamento estratégico anual a necessidade da gente se aproximar de algumas redes de pessoas trans que já passaram por processos nossos de formação, que têm algum contato, que já participaram de desfiles nossos, ou que fazem um trabalho excepcional na cidade e em outras cidades também. E a gente viu que era muito importante a gente estar em contato com esses outros coletivos para entender como eles estavam produzindo esses ajuntamentos, como eles estavam perpetuando a vida e conseguindo multiplicar, né, os seus processos de geração de renda, de acolhimento, etc. Que foi quando a gente pensou nessa ideia da rede Transmoras, que estava ali no nosso planejamento estratégico de 2020, enquanto necessidade de a gente se aproximar das pessoas que já tinham participado da gente, com informações com a gente no estado de São Paulo inteiro e também em alguns territórios trans da cidade de Campinas. Nesse ponto, a gente passou, para além de ofertar cursos de corte e costura, também a ofertar algumas outras tecnologias que a gente vinha desenvolvendo, como produção cultural, como ler o edital, entender o que está acontecendo ali e produzir um projeto voltado para pessoas trans, né? Como pensar em empreendedorismo, geração de renda, negócios, a partir das nossas demandas. Então, a gente começou a desenvolver tecnologias mesmo para formações que são muito específicas, né? Que a gente entende quais são as necessidades desse público e como criar formações que tenham retenção e que tenham impacto, de fato, na vida das pessoas. Nesse trabalho em rede, a gente se aproximou de alguns coletivos de São Paulo, de outras cidades, e especialmente aqui em Campinas, 2 territórios trans travestis que não são os únicos, existem outros territórios que a gente precisa mapear, que a gente precisa trabalhar, mas são os 3 principais, são os 2 territórios que, junto com a Teletransmoras, formam essa rede Transmoras, que é a Casa Sem Preconceitos, um projeto importantíssimo da Suzy Santos de acolhimento de pessoas trans travestis, que poderia muito bem estar aqui também falando sobre a sua experiência, e o Xirê Axé dos Orixás, que é um terreiro liderado por mulheres trans, e que tem também algumas outras iniciativas, como uma marca de roupa, que é a Vista Vasques. A Casa Sem Preconceitos também tem hoje uma cooperativa de costura, então todos esses territórios são liderados por pessoas trans e tem na moda, tem na produção de roupa, tem na produção têxtil, um dos seus pilares. Então é aí que nasce a Rede Transmoras, que é um projeto de compartilhamento de conhecimento e de recursos também, financeiros, de recursos estruturais, né, da gente ter máquina, da gente ter equipamento. A gente sabe que tudo isso são investimentos que são muito difíceis de ter, mas que são muito necessários para produzir, para que seja possível geração de renda e que as pessoas tenham, de fato, um outro caminho para trilhar, né? Que elas tenham poder de escolha, que elas escolham o que elas querem fazer e consigam ter oportunidades dentro de um trabalho criativo. Então, assim, a Rede Transmoras hoje conta com esses 3 territórios, a gente está lançando um processo de financiamento coletivo recorrente para conseguir bancar algum desses investimentos, porque hoje a gente consegue dinheiro por editais, por exemplo, mas isso banca, assim, 3 meses de um projeto. A gente, né, travestis, pessoas trans precisam comer todos os dias, todos os anos. Então, a gente precisa ter um dinheiro circulando para que a gente consiga dar uma aula, para que a gente consiga pagar um Zoom, para que a gente consiga pagar uma internet, para a gente ter um almoço. Então, são todas coisas basais que hoje a gente não tem e que a gente está buscando trabalhar de forma conjunta para ter isso. E sim, os resultados do ateliê corroboram a gente enquanto agente de fomento dessa rede. Esse ano a gente tem um resultado muito legal de colocar mais pessoas trans na universidade, então ter o espaço do ateliê na moradia fomenta, sim, a chegada de pessoas trans na Universidade Estadual de Campinas. Esse é um resultado super importante, fomenta que novos coletivos estejam pensando em produção de moda crítica, produção de moda a partir do lixo, que tem uma barreira de entrada muito baixa,
e que estejam buscando, de fato, superar barreiras em comum, né? Porque a gente entendeu que não tem como a gente não fazer por nós mesmos, assim. Muitas vezes acontece muito, né, dali no LGBT, o T às vezes ficar em último lugar, né? Então, é importante estarmos nós mesmas falando por nós mesmas, e esse é o principal objetivo hoje da Rede Transmoras. Eu vou compartilhar com vocês esse projeto, porque ele está em lançamento suave, assim, agora no mês de junho. Nosso objetivo é conseguir, na primeira meta, R$3.000 mensais para esses territórios conseguirem investir em máquinas, em transporte, em alimentação, para a gente conseguir continuar fazendo esse projeto acontecer. Como eu disse, edital, a gente também não sabe até quando vai ter edital, diante desse governo, desde o governo. Então, a gente está lançando isso, assim, a partir de R$5 as pessoas podem ajudar mensalmente e colaboram para que essas roupas, elas existam, sabe? Que a gente consiga produzir essas roupas, que a gente consiga produzir esses ajuntamentos, que são tecnologia, né? Que são tecnologia social, que permitem a vida muito antes das que estão agora falando, muito antes de mim, e que vai continuar também muito depois, né? Então, esse é o convite que a gente faz para pensar, porque esses coletivos já estão pensando em trabalhos coletivos, já estão pensando em como a gente pode ganhar dinheiro e fazer circular dinheiro e conhecimento entre a comunidade. E é muito interessante uma iniciativa como essa, porque um conselho, eu acredito, que pode dar esse olhar macro, né? Porque a gente é indivíduos coletivos, pessoas físicas, fazendo algo. Mas é muito importante também pensar em ações que sejam visões macro, né, de longo prazo. A gente conseguiu 3 territórios aqui, mas tem muito mais travestis e muito mais pessoas trans na cidade, né? E como a gente consegue conectar essas pessoas para superar barreiras em comum e potencializar oportunidades em comum também. Então, assim, a gente está aqui à muita disposição para construir diálogo. Como eu disse, nosso planejamento estratégico desde 2020 tem pontos de multiplicar nossos processos, de estabelecer diálogo com outras iniciativas, incluindo o Poder Executivo, o Poder Legislativo. Então, para a gente faz muito sentido estar aqui falando sobre nossa experiência, também conhecendo outras experiências, para que a gente possa se conectar e impactar mais nossa comunidade. Antônia, muitíssimo obrigada, né? Isso que vocês estão trazendo, né? É justamente com relação à produção cultural, né? Produção artística, quando a gente fala de moda, feita pela população T. Eu lembro que numa conversa com a Vicenta, né? Justamente a transformação e a recriação de coisas que a gente nem imagina, né? Onde uma calça pode virar uma camiseta e toda a questão da moda, da roupa, né? Que a gente sempre traz para o debate quando a gente fala, em especial da população T, da população LGBTQIA+, ela é importantíssima para a gente também desconstruir esse conceito de gênero que a gente tem hoje. Então, a rede, né? A maneira que vocês estão construindo e trazem muito bem essa discussão de ter edital, não ter edital, população LGBT precisa comer todos os dias, é fundamental e importantíssimo, né? A gente está aqui com a Valdirene Santos, que acabou de entrar, e antes dela falar aqui conosco, né, hoje na cidade de Campinas a gente teve a denúncia, né, da irmã de um estudante que sofreu LGBTfobia dentro da escola, né? Ele propôs um trabalho que trouxesse essa temática, já que a gente está no mês do orgulho LGBT, e neste momento as pessoas pediram para que ele retirasse, né, ele retirasse o trabalho todo. Antes de passar para a Valdirene, né, eu que gostaria de passar aqui para o Gustavo Peta, que também é presidente da Comissão de Educação, né, e perguntar, né, se a escola não é o local que a gente pode debater, onde é, né, e como que a gente poderia proceder com esse caso. A gente tem que lembrar que é uma pessoa menor de idade, né, então tem toda a questão da proteção e tudo mais, mas esse é um tema que a gente sempre debate dentro das casas legislativas, como que fica essa relação entre população LGBT e a escola. Gustavo Peta. Presidenta Paola, eu queria primeiro parabenizar você pelo debate, pelo tema, por trazer essa Comissão de Direitos Humanos
a discussão do Conselho, a discussão das políticas públicas vinculadas à pauta LGBTQI+. Eu quero cumprimentar a Antônia, o Guilhermo, o Marcelo, a Vicenta, a Leila, a Valdirene. Acho que esse é um mês muito importante, né, para a pauta. Realmente o que aconteceu nesse final de semana, nessa última semana aqui em Campinas, né, acho que foi na quinta ou na sexta, realmente teve uma repercussão nacional. Aliás, eu fui estudante do Aníbal de Freitas, né, e eu fico realmente triste de ver a reação, o comportamento da direção, ou parte da direção, diante da manifestação super legítima do estudante que queria colocar como uma das pautas, né, para se estudar, para se debater, uma pauta fundamental, importantíssima, né, para a vida de milhares de pessoas do nosso país e para toda a humanidade, para todo o país, para tudo, né? Então, eu me somo a essas manifestações de solidariedade ao adolescente. Eu até propus uma moção a ser discutida na Câmara na próxima sessão, de apelo ao governo, à Secretaria Estadual de Educação, para que se tome providências. E acho também, Paula, que a gente poderia pensar numa manifestação conjunta das duas comissões. A Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Educação poderia se manifestar publicamente, né, para ficar muito clara a posição das comissões em relação ao episódio. Porque a gente luta tanto, né, para a escola ter um ambiente democrático, um ambiente de combate ao preconceito, à discriminação, né? Quando a gente discutiu e conseguiu barrar em Campinas a implementação do Escola Sem Partido, ou barrar um projeto de lei orgânica, de mudança na lei orgânica que visava proibir o debate sobre gênero e orientação sexual dentro das escolas, a gente, através dos movimentos sociais e de alguns mandatos, a gente também barrou essa proposta, que chegou até a ser aprovada em primeira votação, era exatamente porque a gente constatava e constata ainda que uma das principais manifestações do chamado bullying dentro das escolas é a partir do preconceito e da discriminação que existe na sociedade e que se revela dentro da escola muitas vezes de forma impiedosa, de forma violenta, agressiva, né, contra crianças, adolescentes e jovens. Então, eu acho que a gente poderia tomar essa iniciativa de talvez uma manifestação conjunta das comissões aqui da Casa, Comissão de Educação, Comissão de Direitos Humanos, verificar, né, o que o governo, que o Poder Executivo também está pensando em fazer. Evidente que é uma escola estadual, né, não é uma escola municipal, mas todas as manifestações são importantes no sentido de combater qualquer tipo de postura desse tipo, né? E quero, por último, Paula, me desculpar pelo fato de eu ter que sair daqui a pouco, por conta de um outro compromisso já agendado, mas dar todo o apoio à sua presidência, a esse trabalho que você começou agora para aprovação do Conselho. Evidente que a proposta do Conselho vem do Executivo, a partir de um debate que foi feito, né, com diversos movimentos, segmentos, mas agora é o momento do Legislativo, e acho que nada mais legítimo e interessante que você, a partir da presidência da Comissão de Direitos Humanos, lidere esse processo dentro da casa. Vai ter todo o meu apoio, né? É um conselho importantíssimo, um conselho que gera a questão da representatividade, mas que também pode permitir uma interlocução muito mais legítima da sociedade, dos movimentos. Tem aqui movimentos legítimos, em crescimento, alguns mais já até tradicionais, né? Tradicionais que eu falo assim, pelo tempo de percurso, né? Como, por exemplo, o Identidade, que é um movimento aí de décadas, né? De luta, de vitórias, e movimentos mais novos que surgem com a juventude, que também tem uma legitimidade enorme e que precisam ser valorizados e terem cada vez mais poder político, né, na sociedade. Então, era isso que eu queria dizer. Um cumprimento especial também ao Marcelo, porque realmente o trabalho que o Marcelo coordenou em São Paulo, junto com outras pessoas, é um trabalho assim de referência nacional, né, na gestão do então prefeito Fernando Haddad. Um trabalho que ganhou muita visibilidade e que foi muito combatido exatamente porque a gente vive uma sociedade ainda pautada por muito ódio, por muito preconceito, ainda mais nesses tempos difíceis que a gente está vivendo com um presidente da República como esse, que a gente
possui, né? Por isso que eu acho que quem está melhor acompanhado ali é o Guilhermo, com algumas fotos boas ali. Mas beleza, era isso. Obrigado aí pela oportunidade. Eu vou ficar mais um pouco, mas depois, infelizmente, eu tenho que sair, mas a gente está muito bem representado aqui pela Paola. Obrigado. Muitíssimo obrigada, vereador Gustavo Peta. É fundamental que a gente tenha esse apoio de outros vereadores, né? Eu sempre digo que não existe luta sozinho, a gente precisa se juntar para que as nossas lutas de fato se concretizem, né? E a nossa luta nesse momento é pelo Conselho LGBT, justamente para a gente conseguir pensar políticas públicas de uma maneira ampla e perante toda a sociedade. E também eu acho que a gente pode sim, viu, Gustavo, a gente fazer essa reunião, essas ações conjuntas aí da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Educação, justamente para a gente tratar sobre esse caso que aconteceu. Se você está assistindo a gente, está acompanhando e quiser participar, o telefone é o 19 97 829 3776, ou então pelo e-mail, pelo nosso e-mail, que é o comunicacão@campinas.sp.leg.br. E agora eu gostaria de chamar a Valdirene Santos, que é assistente social e uma das responsáveis pelo Centro de Referência LGBT. Lembrando que aqui em Campinas ele começou em 2004 e foi o primeiro do Brasil que tivesse esse caráter de discussão e de apoio à comunidade. E hoje, a gente teve essa denúncia que está tomando proporções nacionais de uma criança que sofreu LGBTfobia justamente por propor, um trabalho que tratasse dessa temática com relação ao nosso mês do orgulho LGBT. Então, Valdirene, quero muito agradecer essa participação aqui. É fundamental que a gente tenha essa construção legislativo, executivo e com todo o sistema que a gente tem no município, para que a gente consiga discutir quais são as políticas públicas que a gente pode fazer aqui para melhorar. E você, mais do que ninguém, entende como que a gente pode fazer isso, Você que está lidando diretamente com essa população, e nesse momento de pandemia, acredito que não seja nem um pouco fácil. A gente conversou um pouquinho semana passada, a gente já tratou aqui também qual que é a nossa dificuldade hoje no município, que é com relação aos dados. A gente consegue ter os dados de quem chega até o centro de referência, mas e quem não chega, Qual que é a nossa real demanda no município de Campinas? Tudo isso são perguntas que a gente tem hoje que eu espero que a gente consiga responder aí até o final dessa reunião e também que a gente consiga pensar projetos e propostas para sanar essas dúvidas. Valdirene, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco hoje. É com você. Bom, obrigada. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Obrigada, boa tarde aí a todas as pessoas. Eu entrei atrasada nessa reunião, então agradeço muito pelo convite, já me desculpo por entrar atrasada, mas estava justamente tratando desse caso, dessa criança. Essa escola ela já foi sensibilizada por nós já passamos por essa escola uma vez, e entendemos que temos que voltar, Acho que além das questões legais das providências legais que devem ser tomadas, uma outra providência é, mais uma vez, capacitar a escola, mais uma vez, conversar com a escola, conversar com a equipe da escola, e esse é o nosso papel. Esse é um dos nossos papéis, para tentar evitar que no futuro essas coisas aconteçam novamente. Então, temos que tomar providências com relação ao caso que aconteceu agora e tentar evitar que isso aconteça novamente no futuro. Acho que isso nos leva a uma questão que é muito importante, que é falar da evasão escolar da população LGBT, E pensar que, na verdade, não existe evasão escolar da população LGBT. Existe uma expulsão, As pessoas são forçadas a deixar a escola. As pessoas não são acolhidas nas escolas e é por isso que elas saem. Então, isso é uma coisa que nós precisamos pensar e pensar de que forma a gente consegue dar conta disso, Às vezes, pensar só em legislação ou em capacitações ou em sensibilizações de
equipe, humanização, em outras coisas, pensar em projetos, em coisas mais contundentes, em ações mais próximas, em ações que não fiquem numa ação só. Né? Acho que a gente também tem muito esse perfil. Acontece alguma coisa, a gente vai, corre, toma providências, faz alguma coisa ali e depois acaba não voltando. Então, a gente precisa ter uma continuidade dessas ações, precisa pensar em como é que a gente faz ações contínuas, por exemplo, com as escolas. Né? Essa é uma escola, como o vereador Gustavo Peta disse, essa é uma escola estadual. Não é uma escola do município, que, de certa forma, coíbe um pouco o nosso horizonte de ações, mas nem tanto assim. Né? Talvez a gente possa, uma saída seja entrar em contato com a Escola de Educação do Governo, do Estado de São Paulo, falar disso com eles, ver como é que eles estão fazendo. Eu sei que a escola justificou que faz alguns acompanhamentos, que a PUC faz algumas palestras, algumas coisas. Acho que a gente pode ver com a Secretaria de Educação, com esse núcleo lá da Secretaria de Educação, da Educação e Direitos Humanos, em como é que a gente consegue entrar mais fácil nas escolas estaduais. Né? Esse é um ponto. E aí, outro ponto, a outra questão, assim, só para fazer uma correçãozinha básica, o CR, na verdade, ele é de 2002, oficialmente inaugurado em 2003. Né? E isso nos faz, então, ser o primeiro serviço público aí criado especificamente para trabalhar com a população LGBT. E aí, depois de nós, veio a Coordenadoria do Rio de Janeiro, com o programa Rio Sem Homofobia. E outros vieram nascendo depois. Acho que falar do conselho, né? Não sei se eu já posso falar tudo de uma vez, mas, enfim, acho que falar do conselho. Esse conselho ele foi construído por muitas mãos, foi construído junto com o movimento social, junto com os grupos organizados e com as pessoas, independente de estado. Foram os grupos organizados, usuários do CR e um convite aberto para as outras pessoas que quiseram participar naquele momento da construção. Eu me lembro que o movimento, na época, queria um conselho que fosse deliberativo, como um conselho gestor, e nós tínhamos um problema jurídico com relação a isso, então não daria para ser, e nós fizemos esse acordo, então, que seria um conselho paritário, e que está aí na Câmara, né? que foi em 2019, se eu não me engano, e aí eu não sei, sinceramente, não sei mais como ele está. Né? Mas acho que é uma configuração maravilhosa, acho que nós precisamos do conselho, né? O conselho é uma força a mais, e é um elemento super importante do tripé, então nós precisamos do conselho e estamos aqui para trabalhar juntos. Acho que a ideia é somar forças mesmo, a ideia é entender que nós não conseguimos fazer nada sozinhos, nem nós, centro de referência, nem só os vereadores, e nem só o movimento social, e nem só as pessoas interessadas em trabalhar com a FAO. Né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, de desconstrução das políticas de direitos humanos, nós precisamos caminhar juntos. Né? Nós só vamos conseguir, a história do ninguém solta a mão de ninguém deve ser de verdade, assim, né? Deve ser mais séria do que nunca, porque só juntos é que nós vamos conseguir alguma coisa. E aí fico aqui para a gente dialogando. Muito obrigada. Valdirene, eu que agradeço, né? É fundamental que a gente tenha a participação justamente de quem está no dia a dia ali, conversando com a população, estando no serviço, até para a gente entender como esses serviços do município funcionam e como que a gente pode ajudar a melhorar. Isso que você trouxe, né? Ninguém solta a mão de ninguém, a gente está aqui para construir, para ajudar, para poder transformar a nossa sociedade, em especial o nosso município. Antes de voltar a palavra aqui para todo mundo, eu queria chamar aqui a estilista Vicenta Perrota, né, para ela também comentar um pouquinho, né, de como que tá nesse olhar da moda que é diferente, né.
que tem uma construção diferente, até mesmo quando a gente fala da desconstrução da roupa, né? Então, Vicenta, estou muito feliz de você estar aqui conosco hoje, quero agradecer a sua participação, com você. Olá, boa tarde todo mundo, obrigada por esse convite, e que eu acho que é de suma importância, assim, não só para a cidade de Campinas, mas também, enfim, para todo esse processo de como a gente pode se organizar junto com os poderes públicos para poder viabilizar a vida de pessoas trans, LGB, né, no caso, enfim, pessoas negras, porque também existem muitos recortes. Eu queria trazer alguns apontamentos, assim, primeiramente sobre a Rede Transmoras, que é feito apenas não, aqui em Campinas, de 3 pontos, né? Eu queria trazer um apontamento muito importante, assim, para a gente ter noção mesmo do que é o fato. São lugares construídos independentes, né? A gente não tem ajuda, são lugares abandonados pelos poderes públicos, são espaços que, se não fossem as nossas lideranças trans estarem construindo, né? Estarem aqui, indo atrás e lutando e passando por vários boicotes, né? Não estaria acontecendo. Hoje, por exemplo, o Ateliê Transmoras é um espaço perseguido por pessoas da Unicamp, né? Então, pela secretaria aqui de administração da moradia estudantil, é um lugar que está sofrendo desmonte. A Casa Sem Preconceito o tempo todo, dinheiro para pagar aluguel, dinheiro para pagar conta de luz, sabe? O tempo todo passando por esse processo que é estrutural, né? E aí eu vejo assim que esse processo burocrático é um processo de cancelamento mesmo, né? O cancelamento para as pessoas trans não existirem, nem burocraticamente, muito menos enquanto um corpo livre no mundo. E aí que me pega muito, né? Que eu vejo, inclusive o que a Valdirene falou também, e o que a Leila Dumareschi, né, reiterando também o que a Leila Dumareschi falou, uma fala muito importante, sobre essa questão da burocracia, né, e do indivíduo, que é o ser da burocracia, né? A cisgeneridade também carrega a burocracia enquanto uma retroalimentação da sua existência, né? E aí, quando você necessita, tá bom, a gente ganhou leis que enfim, que minimizam minimamente o nosso sofrimento. Porém, existem os indivíduos dentro desses sistemas que não consideram, né, a nossa existência, e ali ela também já nos apaga, né? Que é simplesmente botar o nome na ficha ali, o nome social na ficha que está ali, mas a pessoa não põe por conta de estrutura indivíduo e estrutura social e estrutura política. E, por exemplo, quando a gente fala de evasão nas escolas, né, da população T, da população LGB, eu vejo que isso ainda continua dentro, por exemplo, na faculdade, né, na Unicamp. Estamos falando de uma faculdade estadual muito importante no mundo, porém que não respeita minimamente a vida das pessoas trans. Pouquíssimas pessoas trans estão aqui dentro por conta desse processo que já vem lá de trás, né, na escola pública mesmo, essa evasão. E aí, quando existe um espaço dentro dessa universidade que é independente, por exemplo, eu sou a líder, eu estou ocupando aqui, eu não tenho vínculo nenhum com a Unicamp, isso carrega toda uma imagética de que não existe, não pode existir, porém, estamos aqui. Eu estou aqui desde 2013, por exemplo. E quando eu estou falando de moda, eu acho que a moda, na verdade, também carrega esses protocolos de cancelamento, saca? E não é só sobre a moda, não é, na verdade, sobre roupa,
na verdade, é trazer um processo de destruição dessa imagética estabelecida, né? Então, por exemplo, para além dos 3 pontos de costura que a gente tem aqui em Campinas, espalhados no Brasil já são 17 mapeados. Para além disso, né? Então, nós temos também, que faz parte dessa rede, outros estados brasileiros, coletivas de pessoas trans que vivem nessa marginalidade, né, estabelecida pela sociedade, que está trazendo uma discussão muito importante da imagética mesmo da existência do corpo trans, né? Então, quando a roupa, a gente fala, é uma roupa diferente, não sei, é uma roupa que está questionando, né? É uma roupa que traz uma educação, né? Uma educação travesti, né? Uma roupa que traz um processo de autonomia. Porém, eu acredito que assim, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre a nossa existência, sobre o nosso processo de estar aqui e não ser reconhecido em nenhum momento, né? Nem enquanto na escola pública, nem enquanto órgãos públicos, nem enquanto hospital, porque quando a gente fala a pessoa trans precisa de tratamento médico, aí a galera já vai direto assim no hormônio, não é hormônio que a gente precisa de tudo, né? De tudo, a gente não é reconhecida pela medicina, a gente não é reconhecida pela biologia, e eu acho que aí a questão da educação faz parte de tudo isso, né? Mas é isso, eu não vou continuar falando aqui, porque tem muita mais gente para falar. Eu sei que o assunto ainda é muito longo, muitas questões em pauta, e obrigada. Eu que agradeço, Vicenta. Eu vou ler aqui os encaminhamentos, né? E aí eu passo para vocês fazerem as considerações finais e a gente ajusta como que a gente pode encaminhar daqui para frente, né? Para não ser uma reunião que ela se encerre em si mesma, né? Mas que a gente tenha essa continuidade de trabalho, de ideias aqui para o nosso município. Então, uma das coisas que a gente tem, né, que a gente está tentando fazer agora, é levantar todos os projetos que já tem hoje na casa pautados, né, que já foram protocolados, e como que a gente pode reapresentá-los ou então reformular para incluir toda a questão LGBT, em especial quando a gente fala com relação à saúde, né? A gente esse mês está fazendo algumas visitas, né? Fui no centro de referência, marquei na Casa Sem Preconceito também para poder entender e ouvir as demandas. A Suzy, infelizmente, teve o seu celular roubado, aí a gente perdeu o contato, mas já deixo aqui minha disposição para conhecer as entidades aqui, né? Então, se você está aqui assistindo a gente, conhece alguma entidade que trabalha com a temática LGBT, entre em contato com a gente, justamente para a gente conseguir entender e ouvir. A gente quer fazer essa construção o mais ampla possível. Vou solicitar também, né, ao governo informações sobre esse GT, né, e como que a gente pode fazer contribuições, propostas, como que a gente pode melhorar esse grupo de trabalho que foi feito através de um decreto no dia 14 de abril de 2021, né? Fazer uma manifestação conjunta, né, justamente sobre o caso que aconteceu hoje desse estudante, do Aníbal de Freitas, junto com a Comissão de Educação, para que a gente possa dar uma orientação e para que outros estudantes não sofram isso, né? A gente tem que lembrar que a LGBTfobia, a discriminação, ela é crime. Hoje a gente não pode deixar que isso simplesmente passe como se nada tivesse acontecido, né? A gente precisa lembrar disso todos os dias, e mesmo assim a gente tem casos como o de hoje aconteceu no nosso município. Um estudante propôs um trabalho e por isso que ele foi discriminado, né? E também eu acho que a gente pode fazer uma reunião aberta, né, com os movimentos, com todo mundo que está acompanhando, que trabalha com a causa, para a gente debater amplamente a lei do conselho, para a gente conseguir aprimorar aí essa proposta que foi colocada em 2019, mas ainda não foi para a pauta para a gente conseguir discutir isso. E lembrando que a gente sempre quer fazer essa construção
com o legislativo, com o executivo, a sociedade civil e com todas as cidades ao entorno aqui, porque a gente sabe que esse é um serviço que acaba atingindo não só a Campinas, mas a região metropolitana. E agora eu gostaria de voltar aqui, né, para as considerações finais, né, agradecer mais uma vez todo mundo que está aqui acompanhando a gente, que participou, todo mundo que tá aqui conosco na sala e todos os funcionários. Quero agradecer também a Biblioteca da Casa, que me ajudou a fazer essa pesquisa e esse levantamento das leis municipais que a gente tinha com relação à temática, né? Então, dito isso, eu quero passar aqui para o Guilherme, o co-vereador de Valinhos, do Coletivo Diversidade, para que ele faça as suas considerações finais. Obrigado mais uma vez, Paola, pela participação, pelo convite. Eu quero parabenizar, em particular, a Leila, a fala dela sobre a população T. Eu achei muito pertinente essa questão desse aluno, né, de Campinas, que, enfim, virou notícia nacional. Infelizmente, não é um caso isolado nas escolas. Eu sou professor de Sociologia, trabalho na rede pública, sobretudo na rede estadual. Infelizmente, já passei por vários casos parecidos. E aí, trazendo o que a Leila disse sobre a questão da população T, né, não basta ter o nome respeitado em lei para que isso realmente ele seja respeitado, no caso, nome social. Eu trabalhei numa escola em que havia um aluno trans, em que na chamada, né, na lista de presença na sala de aula, havia o nome social, mas entre parênteses, após, né, o outro nome não social do aluno. E aí, em ordem alfabética, não estava o nome social, mas sim o nome em que, né, ele não queria ser chamado, por exemplo. Então, é uma forma de se cumprir a lei, mas mostrar, né, que, de certa forma, a escola não concorda com isso, entre tantos e tantos outros exemplos, né, de LGBTfobia que há na escola. Então, em nome do mandato de diversidade, reitero que estamos aqui, continuaremos, enfim, buscando o mandato da Paola, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania de Campinas, para trabalharmos juntos, né? Principalmente com participação popular, com participação, enfim, da Leila, da Valdilene, da Antônia, enfim, da Vicenta, do Marcelo Moraes, que eu já conheço, para que a gente possa construir, né, de forma mais democrática e da melhor forma possível, políticas públicas voltadas à garantia dos direitos humanos da população LGBTQIA+. Então, muito obrigado mais uma vez e até mais. Eu que agradeço, lembrando que vocês aí em Valinhos também estão fazendo parte, né, estão presidindo a Comissão de Direitos Humanos, então é fundamental que a gente tenha esse diálogo todos os dias, e as políticas públicas que a gente faz, né, aqui em Campinas, acabam influenciando muito a cidade de Valinhos, que é uma cidade que é basicamente dividida por uma rua aqui por Campinas, né, então é fundamental que a gente tenha esse diálogo estabelecido para que a gente consiga construir políticas públicas que sejam suficientes para toda a sua população, né? Muitíssimo obrigada pela sua participação, sei que vocês estão na correria aí também, né? Não está sendo nem um pouco fácil, mas eu quero parabenizar o mandato por estar trazendo essa temática e discutindo isso em Valinhos, que é uma cidade extremamente conservadora, assim como Campinas. Quero chamar agora o Marcelo, a gente protocolou, né, o projeto Transcidadania, e sem a ajuda do Marcelo não seria possível isso, né? Ele que conhece o programa de dentro e ajudou a gente a fazer essa estruturação enquanto PL, né? Então, Marcelo, eu quero agradecer mais uma vez você, agradecer por estar aqui hoje conosco, suas considerações finais. Ótimo, obrigado, Paola. Queria dizer que é muito bom reencontrar parceiros e parceiras aí que lutam pelos direitos das populações LGBTQIA+, dizer que eu estou muito feliz de rever aqui a Valdirene. A gente atuou aí no processo de conferências nacionais aí, no Conferência Estadual, Conferência Nacional de População LGBTQIA+, juntas, revê-la aqui
me traz também, enfim, esse espírito de que a participação, ela se constrói, a participação da sociedade civil, ela se constrói para estabelecer os processos democráticos, né? E é sempre importante entender que os conselhos são um ótimo mecanismo de participação, um mecanismo fundamental, e que eles, inclusive, são os responsáveis por trazer o processo das conferências, né? Acho que é importante rever a política do Conselho, Paola, na cidade de Campinas, e ter o Conselho como um instrumento central aí no processo de articulação da política municipal LGBTQIA+, e retomando um pouco da fala da Valdirene, trazer esse processo de que é sempre importante pensar em conselhos com maior representação da sociedade civil e conselhos deliberativos também, né? Porque esses conselhos eles podem ser responsáveis também pelo processo de acompanhamento, de avaliação e de aprovação das contas aí da política municipal LGBT, que depois, no segundo momento, passa aí para a Câmara dos Vereadores e das Vereadoras para conseguir fazer esse processo de monitoramento e aprovação das contas da Prefeitura. Mas é sempre importante a gente pensar em conselhos que tenham aí uma maior proporcionalidade de pessoas da sociedade civil para garantir uma maior representação da sociedade e um processo de construção de uma política democrática de fato. Queria agradecer, inclusive, Paola, o seu mandato por estar se disponibilizando aí para a gente construir instrumentos de luta para as populações LGBTQIA+. Acho que protocolar o Transcidadania aí na cidade de Campinas foi um movimento grandioso, né, que a gente conseguiu articular inúmeros mandatos do estado inteiro, inclusive um mandato do Rio Grande do Norte nos apoiou aí nesse processo de construção. Então, é sempre muito importante a gente salientar essas iniciativas que elas estão acontecendo no estado de São Paulo, que, como você disse, né, é dotado aí de uma série de cidades que são muito conservadoras, e aí a gente precisa fomentar a pauta da transexualidade e pautas LGBTQIA+, em todo o estado, para que a gente consiga movimentar aí esse debate. Então, obrigado, Paola, obrigado a uma das diversidades de Valinhos também, o professor Guilhermo, a Valdirene, que está aí na construção de uma política LGBT na cidade de Campinas, a Vicenta, a Leila, né, pessoas que estão aí contribuindo para que a pauta continue em movimento. Obrigado. Eu agradeço, Marcelo, e dizer que para essa construção, né, para a gente conseguir pegar todos os projetos que a gente já tem aqui em Campinas, né, gostaria de te convidar mais uma vez para ajudar a gente nessa construção, né, para que a gente possa atualizar todos os projetos que já foram apresentados, mas ainda não viraram lei. E pensando nisso também, quero agora chamar a Leila, né, dizer que tem muitas coisas, né, que a gente sabe com relação à população ter, né, e as dificuldades que a população tem com acesso a alguns sistemas, né, alguns órgãos, mas quem vive, né, quem passa isso no dia a dia, quem está acompanhando de perto com relação a essa questão da saúde é fundamental para que a gente consiga ter essa construção de PLs que sejam abrangentes o suficiente para que a gente consiga cumprir esses déficits, né? Então, quero te convidar também para ajudar a gente nessa construção de projetos aqui que a gente quer fazer. Quero agradecer muito a sua participação aqui, dizer que o coletivo Identidade, ele é um instrumento de luta no nosso município que é bem extenso, né, e está sendo um parceiro nessa construção desse mandato, principalmente quando a gente fala da pauta LGBT. Então, Leila, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco hoje. Quero agradecer a sua participação, suas considerações finais. Obrigada, Paola. Eu agradeço a oportunidade de retificar um erro. Eu me esqueci de cumprimentar a Vicenta e o Transmoras, que são muito importantes, é um grupo muito importante. Também lembrar da Casa Sem Preconceito, da qual eu faço parte, e atuo como redutora de danos lá, né? E da importância. A Casa Sem Preconceito, ela vem afirmar a necessidade de inclusão no serviço social das pessoas trans também. Foquei na saúde, né? A invisibilidade dos LGBTs, a das pessoas trans, eu acompanho mais de perto, eu falo, mas lembrar que lésbicas muitas vezes são excluídas do sistema de
da saúde reprodutiva, por exemplo, né? As lésbicas são excluídas, assim como as pessoas trans são invisibilizadas nesses espaços. As famílias LGBTs precisam de políticas de parentalidade, de segurança para as crianças que estão criando. E queria estender, em nome do Grupo Identidade, assim, com todos os militantes do Grupo Identidade, o apoio a essa criança que sofreu essa violência lá. E dizer assim que nós falamos isso das escolas e já tiveram capacitação, mas as pessoas insistem em descontar nas crianças isso, sabe? Nós temos o Grupo Identidade em Campinas, tem eu. Se você discorda dos LGBT, se você acha que ser trans é uma coisa errada, que você pensa coisas ruins de travestis ou de gays ou de lésbicas, nós estamos aqui, nós, né, as pessoas adultas LGBTs, estamos aqui para conversar de igual com você. Uma conversa honesta, você diz o que pensa da gente, a gente diz o que a gente que nós temos feito, mas fazer isso com as crianças, você não está provando nada. Aliás, está provando uma coisa assim, só está provando que é um covarde, sabe? A primeira vez, ou quando não tem uma capacitação, não tem a informação, pode ser ignorância, tudo bem, pode acontecer de chegar primeiro e a pessoa acha que uma criança está fazendo alguma coisa errada. Mas com toda essa informação circulando, né, e sabendo que a escola já teve a informação, então a insistência nisso contra crianças, adolescentes, pessoas em formação, que estão lá para serem acolhidas na diversidade delas, né? E que a gente tem que cuidar para se tornarem adultos e adultas felizes, né? Capazes de exercer a cidadania e a felicidade. Então, é isso, eu sinto muito, mas a insistência em atacar as crianças, principalmente no ambiente escolar, é covardia. Era isso que eu tinha para dizer, e agradecer muito. Reiterar que é uma pena se o conselho não puder ser deliberativo, mas vamos organizando a população, talvez um dia venha a ser. Espero que esse conselho possa nos organizar e ser um veículo para reverberar as vozes das pessoas de Campinas, desde as periferias, né, até os centros de poder. Obrigada, muito obrigada. Eu agradeço, Leila. É justamente isso, né? Quando a gente ataca as crianças, a gente vê tamanha covardia que é esse tipo de coisa, né? Não quer fazer o debate nos espaços adequados, quer atacar simplesmente, e isso acaba gerando muitas vezes a expulsão escolar, né? Como a Valdirene trouxe, como a Vicenta trouxe, a Antônia. E dizendo isso, né, a gente sabe qual que é a dificuldade mais para frente de um acesso à universidade, de ter muitas vezes acesso à moradia, à alimentação, e por isso que é importantíssimo a gente ter aqui, a gente ter representantes nesse debate, né, como, por exemplo, a Rede Transmora, que está aqui hoje também justamente reivindicando isso, né, não só quando a gente fala de moda, de roupa, mas também da identidade, né, do ser, porque a roupa é um dos debates que a gente faz muitas vezes, né, que roupa é gênero, não é gênero, roupa não tem gênero, e o Ateliê Transmoda está justamente para transformar esse conceito, desconstruir esse conceito que a gente tem. Então, eu gostaria de pedir aqui para a Antônia, né, para que ela fizesse também as considerações finais dela aqui. Quero agradecer muito a sua participação, agradecer a Vicenta que passou por aqui também. A gente sabe que trabalhar num ateliê não é nem um pouco fácil, não é nem um pouco simples, então tá na correria. Antônia, suas considerações finais. É babado, viu, Paola? Mas muito obrigada pelo convite, estar aqui hoje conversando, dialogando e propondo esse debate. Agradecer a todas as pessoas que falaram aqui hoje.
as que eu não conheço, não conhecia, e estou descobrindo também a ação de vocês em Campinas e região. Isso é muito importante, a gente conseguir se conhecer, né? Saber que a gente tem uma rede muito maior, também muito maior do que esse espaço. Então, isso é muito importante, estabelecer essas conexões, e de reafirmar o nosso compromisso aqui de estar aberto ao diálogo, estabelecer essas pontes, não só o diálogo, mas a ação, de fato, né? Porque é isso, acho que a gente, grupos, né, LGBTs, QIA+, eles já estão, muitas vezes, organizados, estão produzindo soluções, né, gingas, estratégias para possibilitar a vida, para possibilitar a existência. Muitas vezes o que essas ações precisam é dessa escala, né, desse olhar para isso tomar outras proporções, alcançar outras pessoas. Então, acredito que a gente dá aqui uma boa largada para olhar para essas soluções que estão sendo criadas e conseguir fazer florescer mais vida na cidade, na região. Muito obrigada. Eu agradeço, Antônia, conte conosco aqui também para divulgar, ajudar a pensar, e vamos fazer essa construção de maneira coletiva, que é a única maneira que a gente tem, de fato, de transformar o nosso município. Agora eu quero passar, né, para a Valdirene fazer as considerações finais, dizer que a construção do Conselho é fundamental, e é fundamental que a gente faça isso junto com aqueles que já discutiram, né? Então, a Valdirene está à frente do Centro de Referência, a sociedade civil, a gente quer poder fazer esse debate e trazer para a pauta, trazer para a Câmara, nesse momento, esse debate também. Então, Valdirene, você faz um trabalho importantíssimo no Centro de Referência. A gente sabe que muitas coisas só são possíveis porque a gente tem alguém que está comprometido com a pauta e que está ali todos os dias nesse enfrentamento, nessa luta. Quero agradecer muito a sua participação aqui e dizer também que o caso que aconteceu hoje, né, dessa criança de 11 anos, a gente vai conversar ainda, né? Vou conversar com o vereador Gustavo Peta, ele teve que se retirar aqui, mas para a gente pensar em ações, e gostaria de pensar com você também em ações coletivas que a gente pode fazer para que esse tipo de coisa não se repita na nossa rede municipal e também não aconteça no município de Campinas. A gente sabe que a escola nível é uma escola estadual, isso acaba dificultando um pouco as ações que a gente pode fazer, mas para a gente pensar de forma coletiva como que a gente pode evitar que isso aconteça novamente no nosso município. Então, Valdirene, muitíssimo obrigada por estar aqui. A gente sabe que o dia de hoje foi muito corrido para você aí por conta disso. Agradeço muito sua participação, suas considerações finais. Eu que agradeço, acho que assim, Marcelo, saudade de você, meu anjo. Loucuras das conferências, né? Saudades daquele tempo em que nós ainda tínhamos conferências e em que ainda... onde nós podíamos tentar, né? Pelo menos fazer alguma coisa mais... E que, infelizmente, neste momento, isso está suspenso, pelo menos a nível nacional, isso está suspenso. Mas também o que eu acho que não nos impede de trabalhar a nível municipal e até estadual, né? Acho que a gente não precisa... talvez depender de uma conferência nacional nesse momento, porque não vai sair, até existem projetos de que vai sair nesse governo. Eu não acredito nisso e também acredito que se sair não vai ser que a gente precisa, mas isso que a gente consegue fazer por aqui, consegue fazer conosco. Queria cumprimentar a Leila, a Antônia, o professor Guilherme também, e dizer da importância de estarmos juntos, né? Acho que, mais uma vez, dizer da importância de estarmos juntos, de fazermos as coisas juntos, e de nos unirmos cada vez mais. Legislação, e a gente brigou muito por isso, né? A gente brigou muito para ter uma lei municipal, a gente brigou muito para ter uma lei estadual, a gente brigou muito para ter as portarias e as resoluções, inclusive do Conselho Nacional LGBT, do CNCD, na época que ele funcionava. É um conselho que hoje foi recomposto, mas foi recomposto em bases extremamente complicadas, mas ainda é um conselho que existe. Eu acho que eu entendo
perfeitamente as pessoas. Acho que houve um movimento muito forte para que as instituições não concorressem às vagas do Conselho Nacional, mas eu queria dizer que eu entendo as que concorreram, eu entendo as que bancaram essas vagas, porque eu entendo também que é uma forma de colocar o pé lá, de firmar posição, né? Não ter ninguém, por exemplo, naquele momento, ou ninguém dos movimentos nacionais mais fortes naquele momento, poderia significar até outras pessoas, né? E isso poderia ser muito mais complicado depois para nós retomarmos, porque um dia a gente vai retomar esses conselhos, um dia a gente vai retomar as nossas conferências, um dia a gente vai retomar os nossos direitos. Então, a gente precisa ainda de pessoas que coloquem o pé nos espaços e que se mantenham firmes ali para que a gente continue nosso trabalho. E aí, acho que independente da importância de nós termos, então, por exemplo, no Estado de São Paulo, a gente tem decreto de nome social, a gente tem a Lei 10.948, que é a lei antidiscriminatória, a gente tem portarias da Secretaria de Educação, por exemplo, que falam de nome social, que falam de respeito, que falam de uma série de coisas. Então, nós temos tudo isso, né? Mas nós precisamos lembrar que nós trabalhamos com pessoas. E o trabalho com pessoas, ele não é linear, né? Não tem uma receita pronta. A gente não tem. Cada caso é um caso e cada forma é uma forma. E aí a gente precisa continuar. E acho que por isso eu pensar numa proposta de fazer um trabalho conjunto, um trabalho contínuo com as escolas. As escolas mudam, as pessoas mudam. A gente sabe exatamente como funciona. Quando a secretaria manda um documento, muitas vezes esse documento é engavetado na diretoria. Esse documento, às vezes, não chega aos professores, esse documento não chega aos coordenadores, mas isso não justifica que ninguém, nem no corpo escolar, nem num grupo da escola, muita coisa foi dito ali por pais de outros alunos, mas isso não justifica que uma criança seja tratada dessa forma. E é por isso que a gente precisa intervir, né? Eu gostaria de deixar aqui, então, todo o meu carinho, todo o meu apoio e dizer que estamos à disposição para trabalhar juntos, para construir. Acho que muita coisa a gente não tem pernas para fazer, a gente não consegue fazer, mas a vontade de fazer, a disposição de trabalhar nós temos, então é com isso que a gente conta muito, tá bom? Muito obrigada. Eu te agradeço, Valdirene, conheci o Centro de Referência, ouvi muito falar sobre ele, e é um espaço importantíssimo para que a gente tenha não só o debate, né, de construção de políticas públicas, mas também, de fato, o atendimento a essa população que está cada vez mais, né, com esse preconceito sendo filmado, né? Não vou falar que o preconceito cresceu, mas ele está sendo filmado e denunciado, e a gente precisa continuar fazendo isso. A Valdirene colocou, né, a retomada de direitos, né, eu acho que é justamente isso, a gente precisa retomar os direitos da população LGBT nessa construção que está aqui no município, então por isso que eu convido todo mundo que está acompanhando a gente, todo mundo que está aqui na sala conosco também, para que a gente possa fazer essa construção, né, o levantamento do que a gente já tem de projetos e como que a gente pode ampliar esse processo de direitos, né, de construção de direitos. E além disso, essa proposta de um trabalho contínuo nas escolas, de formação de professores, de agentes escolares, dos funcionários, de todo esse ambiente escolar, não só na rede municipal, mas também em todo o território que a gente tem aqui no município, para que as nossas crianças parem de ser atacadas quando a gente fala com relação à LGBT-fobia. Então, estou muito feliz com a nossa reunião aqui hoje. Eu acho que é uma temática que a gente precisa tratar o ano inteiro, e esse mês a gente está dedicado a visitar as casas, visitar as entidades, visitar todo mundo que está ali nessa construção, mas isso não se encerra, né, nesse mês. A gente quer fazer isso todo o tempo, o ano todo, para que a gente consiga cada vez mais ter esses direitos garantidos e assegurados. Então, eu quero agradecer mais uma vez aqui Guilhermo, Marcelo, Antônia, Valdirene, Leila. Quero agradecer a Vicenta, a Rafa. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente pelas redes sociais, pela TV Câmara,
por todos os funcionários que estão aqui também ajudando a gente nessa construção, e pela Biblioteca da Casa, que conseguiu trazer aqui tudo que a gente tem já de aprovado, e agora eu vou solicitar também todos os projetos para que a gente possa fazer essa construção. Todo mundo que está assistindo a gente, acompanhando, se tiver uma sugestão de projeto, de proposta, se tiver a fim de discutir isso com a gente, entre em contato conosco para a gente conseguir fazer isso o mais amplo possível, né? Então, essa foi a nossa reunião da comissão sobre os direitos LGBTs, e que a gente possa fazer essa construção não só hoje, não só nesse mês, e cada vez mais a gente possa ampliar esse debate. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente e agradecer a todo mundo que estava aqui na sala conosco também. Pois é, muito obrigado para você que esteve conosco ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Agora são 14 horas e 52 minutos. A vereadora Paola Miguel, do PT, comandou mais uma reunião ordinária, que contou também com a participação do vereador Gustavo Peta, do PCdoB, reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Agora você segue com a programação normal da TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas.